Olá a todos, prontos para mais um mergulho profundo? Hoje a gente vai desvendar a última jogada do Mark Zuckerberg com as políticas do Facebook e Instagram. Ele anunciou uma mudança radical, né? Prometendo uma baita guinada, saindo daqueles sistemas de filtros, verificação de fatos, tudo muito complexo. Parece que a ideia é simplificar tudo. Dar mais poder para as notas da comunidade, meio que voltar às raízes das plataformas, sabe? Mas será que isso funciona? E essa mudança de estratégia do Zuckerberg, ela tem umas implicações que vão além das plataformas dele. A gente tem um possível embate com o Supremo aqui no Brasil, uma aliança, tipo, inusitada com o ex-presidente Trump. E um monte de perguntas, né, sobre como essa nova abordagem de liberdade de expressão vai impactar o mundo. É muita coisa pra gente desvendar. Mas vamos começar do começo, né? Que o Zuckerberg tá propondo. E quais as justificativas para uma mudança tão drástica? Bom, ele argumenta que as plataformas, tipo, se perderam no meio do caminho, errando muito na moderação de conteúdo, censurando demais, sabe? Sei. Na visão dele, os sistemas atuais, com os verificadores de fatos, filtros automáticos, as políticas complexas. Estão sufocando o debate. Então, ele quer voltar para o modelo inicial. Isso. Mais livre. Menos intervenção. Faroceiro da internet. Exatamente. Ele critica a mídia tradicional e a pressão dos governos para censurar conteúdo online. Ele acha que isso está minando a liberdade de expressão, distorcendo o debate público. E qual que é a solução? A solução que ele propõe: simplificar as políticas de conteúdo, reduzir a dependência dos filtros, substituir os verificadores de fatos por notas da comunidade e dar mais destaque porque ele chama de conteúdo cívico. Conteúdo cívico, interessante. Mas e essas notas da comunidade? Como é que funciona isso? Seria um sistema de curadoria colaborativa, sabe? Os próprios usuários sinalizando posts problemáticos, avaliando a veracidade das informações. Tipo, a comunidade se autorregulando. Isso, definindo o que é confiável e o que não é. Parece interessante, mas não é meio arriscado? Será que a comunidade tem, sei lá, o poder de discernimento para identificar fake news? E outros tipos de conteúdo nocivo. A gente já viu como a desinformação se espalha rápido online. É verdade? Imagina sem um controle mais rígido. Essa é uma das grandes preocupações. A gente sabe que a internet está cheia de informação falsa, discurso de ódio e todo tipo de conteúdo problemático, né? Sem mecanismos eficientes de controle, a situação pode sair do controle. Principalmente num país como o Brasil, que já sofre bastante com a desinformação. E o Zuckerberg mencionou algo sobre o impacto global dessa mudança. Sim, ele defende que o modelo americano de liberdade de expressão deveria ser um padrão global. Ele critica as abordagens da Europa e da América Latina, que ele considera muito restritivas. Ele argumenta que a internet deveria ser um espaço livre e aberto para o debate, sem interferência de governos ou de grandes empresas de mídia. Ou seja, quer exportar o jeitinho americano para a internet do mundo inteiro. Mas e como isso se encaixa em países com culturas e realidades tão diferentes, né? E como fica a questão da responsabilidade pelo conteúdo? Essa é a grande questão. A gente tem diferentes visões de liberdade de expressão ao redor do mundo. Cada país tem suas leis, suas regulamentações para lidar com conteúdo online. A proposta do Zuckerberg de um padrão global pode gerar atrito, conflitos, principalmente em países que já têm leis mais rigorosas, né? Para proteger a privacidade, combater a desinformação e punir discurso de ódio. E o Brasil está no meio desse furacão, né? A gente tem o Supremo tomando medidas enérgicas contra a desinformação, o discurso de ódio online. Sim. Será que essa nova política do Zuckerberg pode gerar um embate com o STF? É bem provável. A gente já viu o STF suspendendo o antigo Twitter aqui no Brasil por não cumprir ordens judiciais. Se o Facebook e o Instagram seguirem o mesmo caminho, né, ignorando as leis, as decisões da justiça brasileira, é bem provável que a gente veja um novo embate entre Zuckerberg e o STF. Falando em alianças improváveis, me explica melhor essa história do Zuckerberg e do Trump. Sim. Como eles se uniram nessa cruzada pela liberdade de expressão online. O Trump sempre se posicionou como um defensor ferrenho da liberdade de expressão, né?
Mesmo quando isso significava, tipo, propagar informações falsas incendiárias. Ele criticava o que ele chamava de censura das big techs, da mídia tradicional. O Zuckerberg, por sua vez, quer evitar a regulamentação das plataformas. Então, eles meio que encontraram um inimigo em comum. Entendi. A interferência externa, seja de governos, da mídia, no que eles consideram ser um espaço de livre debate. Mas essa aliança pode ter um lado obscuro? Não. A gente sabe que o Trump, ele é mestre na arte da desinformação, da manipulação, juntando forças com o Zuckerberg, que controla plataformas com bilhões de usuários. Eles podem ter um poder enorme para influenciar eleições, moldar o debate político global. Isso me preocupa. A preocupação é válida. Essa união pode fortalecer a polarização política, a disseminação de fake news e a erosão da confiança nas instituições, né? A gente já viu o impacto da desinformação em eleições ao redor do mundo. Essa aliança pode potencializar esses riscos. E para onde a gente vai a partir daqui? O que a gente pode esperar dessa nova era da liberdade de expressão? É difícil prever com certeza. Mas é bem provável que a gente veja uma intensificação do debate sobre regulamentação das redes sociais. Essa mudança do Zuckerberg acendeu um alerta, né? Mostrando que a autorregulamentação não é suficiente. Governos do mundo todo vão ter que se mexer para garantir que as plataformas sejam responsabilizadas pelo conteúdo. É como se a gente estivesse entrando num território desconhecido, né? Com novas regras, novos desafios e muitas incertezas. O que a gente, como usuários, pode fazer para se proteger? É fundamental ter senso crítico, checar as informações antes de compartilhar, buscar fontes confiáveis, denunciar conteúdo problemático. A gente precisa estar atento a como as informações circulam online, como elas são produzidas, como elas podem ser manipuladas. Tipo, desenvolver um radar para detectar a desinformação. Exatamente. E a gente também precisa pressionar os nossos representantes, né? Para criar leis que protejam uma sociedade dos excessos da liberdade de expressão sem restringir o debate público. É um desafio, mas é fundamental que a gente se engaje nesse processo. Ou seja, a responsabilidade é de todos nós. A gente precisa se informar, participar do debate, exigir transparência das plataformas e cobrar ações dos governantes. Para isso, a gente precisa entender a fundo essa nova era da liberdade de expressão, com todas as suas nuances e complexidades. Exato. E essa nova era da liberdade de expressão online, né? Ela meio que nos leva a questionar o próprio conceito de liberdade. Até que ponto a liberdade individual pode ser exercida sem, tipo, colocar em risco o bem-estar coletivo? É verdade. E essa discussão fica ainda mais importante quando a gente pensa no impacto da desinformação, o discurso de ódio na sociedade. Será que a gente corre o risco de ver a internet, sei lá, virar um campo minado de fake news, ataques online? O risco é real. A gente já tem visto um aumento, tipo, preocupante, né? Na disseminação de informações falsas, discursos extremistas online. Essa mudança nas políticas do Facebook e do Instagram pode, sei lá, acabar piorando a situação. Sem mecanismos eficientes de controle, a internet pode se tornar um terreno fértil para polarização política, manipulação da opinião pública e até mesmo incitação à violência. E como a gente evita que isso aconteça? Aumentar a regulamentação governamental das plataformas. Mas isso não pode acabar ferindo a liberdade de expressão. É um dilema complicado. A gente precisa encontrar um equilíbrio, né, entre a liberdade individual e a proteção da sociedade. A regulamentação governamental pode ser uma ferramenta importante para combater a desinformação. O discurso de ódio online, mas é preciso ter cuidado para não criar leis que acabem censurando o debate público legítimo. E como garantir esse equilíbrio? Quem define o que é desinformação? Discurso de ódio, conteúdo nocivo. Será que a gente pode confiar nas plataformas para fazer essa moderação de forma justa, imparcial? Aí é que está o problema. As plataformas têm um histórico, digamos, controverso de moderação de conteúdo, né? Com acusações de censura, viés político e falta de transparência. E com essa mudança para um modelo mais livre, a gente corre o risco de ver essas plataformas se tornarem, tipo, ainda mais opacas. Menos responsáveis pelo conteúdo que circula nelas. Qual seria a alternativa, então? Repensar o modelo de negócio das Big Techs. É possível. Criar novas leis que obriguem as plataformas a serem mais transparentes, mais responsáveis pelo conteúdo que elas hospedam. É possível que a gente precise de uma combinação de soluções, né? Novas leis. Mais rigor na aplicação das leis existentes. Mecanismos de autorregulamentação mais eficientes. E uma maior participação da sociedade civil no debate sobre como a internet deve ser governada. Ou seja, a gente precisa de um esforço conjunto. Isso.
Governos, empresas, cidadãos, para garantir que a internet seja um espaço seguro, livre e democrático. Exatamente. E esse esforço precisa ser global. Porque a internet não tem fronteiras. A gente precisa de uma colaboração internacional, né? Para criar mecanismos de governança global que protejam a liberdade de expressão e, ao mesmo tempo, combatam a desinformação, o discurso de ódio. Falando em colaboração internacional, como a comunidade global tem reagido a essa mudança anunciada pelo Zuckerberg? Essa visão dele de um modelo americano de liberdade de expressão como padrão global, ela está sendo bem recebida. A recepção tem sido mista. Em alguns países, principalmente nos Estados Unidos, a mudança tem sido vista como um passo positivo para a liberdade de expressão online. Mas em outros lugares, principalmente na Europa, na América Latina, a mudança tem gerado preocupações com o aumento da desinformação, o discurso de ódio, da violência online. E como essa mudança pode afetar o Brasil? A gente já tem leis, né, bastante rigorosas sobre a responsabilidade pelo conteúdo publicado online. Tipo a Lei Carolina Dickman. Sim. O Marco Civil da Internet. Será que essas leis serão suficientes para proteger a sociedade brasileira nesse novo cenário? É difícil prever, com certeza, mas a gente pode ter um embate, né, entre as leis brasileiras e as políticas das plataformas. O Zuckerberg já criticou a legislação brasileira, chamando ela de excessivamente restritiva. Sei. E a gente já viu o Supremo Tribunal Federal tomando medidas enérgicas contra a desinformação e o discurso de ódio online, inclusive suspendendo o ex-antigo Twitter aqui no Brasil. Então é possível que a gente veja um novo embate entre o Zuckerberg e o STF, dessa vez com o Facebook e o Instagram no centro da disputa. É bem possível. Se as plataformas ignorarem as leis, as decisões da justiça brasileira, a gente pode ter um novo capítulo nessa história. E que medidas o Brasil pode tomar para se proteger? Atualizar as leis existentes, criar novas leis para lidar com esse novo contexto da internet. O Brasil precisa se preparar para essa nova era da liberdade de expressão online. Revisando as leis existentes, né? Fortalecendo os órgãos reguladores, investindo em educação digital e promovendo o debate público sobre como a internet deve ser governada. Ou seja, não adianta só reclamar nas redes sociais. A gente precisa agir, se informar, participar do debate público, pressionar os nossos representantes para que tomem medidas concretas para proteger a sociedade brasileira nesse novo cenário digital. Exatamente. A gente precisa se engajar na construção de uma internet mais justa, segura e democrática para todos. E falando em engajamento, como a gente, como usuários, pode contribuir para combater a desinformação? Sim. Discurso de ódio online. A gente pode fazer algo além de denunciar conteúdo problemático nas plataformas. A gente pode fazer muito mais do que isso. A gente pode checar as informações antes de compartilhar, buscar fontes confiáveis, apoiar iniciativas de educação digital, participar de debates sobre o tema, pressionar os nossos representantes por leis mais eficazes e, acima de tudo, usar a internet de forma consciente e responsável. Ou seja, a gente precisa se tornar cidadãos digitais mais críticos, informados e engajados. Exatamente. A gente precisa entender que a internet não é um mundo à parte. Ela é parte do mundo real. E as nossas ações online têm consequências reais. E essa mudança nas políticas do Facebook e do Instagram nos leva a questionar o próprio papel das Big Techs na sociedade, né? Sim. Será que essas empresas têm poder demais? Será que a gente está, entregando o controle da nossa vida digital nas mãos de um punhado de bilionários do Vale do Silício? É uma pergunta que a gente precisa se fazer. A gente está vivendo um momento de transição, né? Em que o modelo de negócio das Big Techs está sendo questionado. As leis estão tentando se adaptar à nova realidade digital. E a sociedade está buscando novas formas de se organizar, se comunicar online. A gente ainda não sabe como essa história vai terminar. Mas uma coisa é certa. E o futuro da internet está em jogo e a gente precisa fazer parte dessa discussão. E o Zuckerberg parece estar disposto a jogar pesado nessa disputa pelo futuro da internet, né? Ele está formando alianças, desafiando governos, mudando as regras do jogo. Será que ele vai conseguir emplacar essa visão de uma internet mais livre, com menos regulamentação, mais poder para as plataformas? É difícil dizer. A gente tem visto uma crescente resistência global à hegemonia das Big Techs, com governos implementando leis mais rigorosas, órgãos reguladores atuando com mais firmeza e a sociedade civil se organizando para exigir mais transparência, mais responsabilidade das plataformas. Ou seja, o Zuckerberg pode estar enfrentando uma batalha difícil. Com certeza. Ele está mexendo num vespeiro e as consequências podem ser imprevisíveis. E a gente vai acompanhar de perto todos os capítulos dessa história, trazendo as análises mais completas e aprofundadas para vocês.
Fiquem ligados. O Zuckerberg tá jogando um jogo arriscado, né? Ainda é cedo para dizer se ele vai sair ganhando. Mas essa mudança nas políticas do Facebook e do Instagram, ela abre um precedente perigoso. A gente precisa ficar de olho no impacto disso a longo prazo. Com certeza. E um dos pontos que mais me preocupa é a polarização política. A gente já viu como as redes sociais podem ser usadas para espalhar desinformação, manipular a opinião pública, incitar o ódio, violência. Será que essa nova política do Zuckerberg pode piorar essa situação? Olha, a preocupação é válida. A gente sabe que os algoritmos das redes sociais, eles podem criar bolhas de informação. As pessoas só veem conteúdo que confirma o que elas já pensam, né? Sem um controle eficiente, essas bolhas viram câmaras de eco, sabe? Amplificando o discurso extremista e dificultando o diálogo entre pessoas com visões diferentes. Parece que a gente está caminhando para uma sociedade cada vez mais dividida, né? As pessoas não conseguem mais conversar, conviver com quem pensa diferente. E essa divisão pode ter consequências sérias para a democracia. A gente precisa de um debate público saudável, baseado em fatos, em respeito, para que a democracia funcione. As redes sociais, se não forem regulamentadas, controladas direito, elas podem minar esse debate, sabe? Criar um ambiente tóxico, polarizado. Mas como a gente encontra esse equilíbrio entre a liberdade de expressão e a proteção da sociedade? Tem uma fórmula mágica para isso? Não tem solução simples. É um desafio, né? Que exige um esforço de todo mundo. Governos, empresas, sociedade civil e, claro, cada um de nós, como usuários. A gente precisa de leis mais eficazes para combater a desinformação, o discurso de ódio online, mas também precisa de mecanismos de autorregulamentação mais eficientes por parte das plataformas. Investimentos em educação digital para que as pessoas saibam identificar e combater a manipulação online. E um debate público mais amplo sobre o papel das redes sociais na sociedade. É como se a gente precisasse de uma mudança de cultura, né? Tanto das plataformas quanto dos usuários. Entender que a internet não é um faroeste onde vale tudo. A gente precisa usar essa ferramenta com responsabilidade, ética, consciência, respeitando o direito dos outros e contribuindo para construir uma sociedade mais justa, democrática. Totalmente. E essa mudança de cultura precisa começar já. Não dá para esperar as coisas piorarem para a gente tomar atitude. A gente precisa agir agora para garantir que a internet seja um espaço de diálogo, de respeito, de construção de um futuro melhor para todo mundo. E essa conversa que a gente está tendo aqui hoje é um passo importante nessa direção, né? A gente precisa se informar, debater, questionar, buscar soluções para os desafios da era digital. E a gente precisa fazer isso juntos, porque o futuro da internet é responsabilidade de todos nós. É isso aí. E para quem quiser se aprofundar no tema, a gente vai deixar uns links, sugestões de leitura na descrição do episódio. E a gente convida vocês a continuarem essa conversa nas nossas redes sociais. A gente quer saber a sua opinião sobre esse tema que é tão importante, tão complexo. É isso aí. Esperamos que esse mergulho no mundo da liberdade de expressão online tenha sido informativo e provocador. A gente se vê na próxima semana para mais um Deep Dive. Até lá!